Boa noite, meu nome é Vitor. Eu estou aqui para fazer a demonstração do procedimento de instalação e das rotas mais básicas do funcionamento da API, denominada Tinta. Né? Como parte, né, parcial da nota necessária para poder concluir a disciplina, né, requisito, fui encarregado de elaborar a parte da API, do back-end todo no geral, no qual ele vai responder com gerenciamento de sessão através de tokens, com pesquisas de registros envolvendo booking de passagens de avião, reservas, histórico, companhia aérea, aeroportos, todas essas outras questões. Atualmente, o projeto já está com a parte mais básica já pronta já, né, que seria a estrutura inicial com a parte de autenticação, cadastro de usuários e cadastramento de voos, né? O restante ainda está pendente de algumas alterações, mas deve ser breve em questão de conclusão dessa parte. Bom, o projeto, essa parte do projeto pelo menos, eu optei por utilizar Python na versão 3.12.10 por conta que ele é importado, né? Essa API ela é importada de outro projeto particular que eu estava mexendo, no qual eu optei por apenas apagar a regra de negócio e todas as outras rotas, a parte do código que não seria útil para a gente, deixando somente a parte de autenticação, contextos de segurança, geração de tokens, verificação e tudo mais. Aí a gente vai complementando conforme é necessário, né? Conforme é requerido pelos outros colegas. Atualmente ela já está em funcionamento, eu tenho ela hospedada num servidor pessoal, né? Já disponibilizei o link para poder fazer a utilização e vou fazer uma demonstração simples de como que faz né, para poder subir a API, caso em algum momento precise, né? E configurações básicas, né? E também demonstrações simples de rotas. Bom, eu estou em ambiente Linux utilizando o Docker com o Python já previamente configurado, e para poder gerenciar o ambiente, né, com todas as dependências, configurações, eu tenho o costume de utilizar Poetry. Se a pessoa quiser carregar o VEnv aqui e instalar, tem um arquivo PyProject com todas as dependências, vai funcionar normalmente. Porém, eu prefiro utilizar o Poetry, né? E a gente consegue adquirir ele instalando um gerenciador chamado PPX, né? Que ele instala globalmente os pacotes de Python. Eu preciso instalar o PPX, Poetry, e eu preciso que o PPX injecta no Poetry um plugin, né, que antes era padrão dele, mas passou a virar um projeto separado chamado Plugin Shell. Ele facilita o uso. Opa. Como ele já está tudo instalado, ele já retornou para mim que o Poetry está instalado e o plugin já está injetado, né? Para poder inicializar o ambiente, eu posso simplesmente pegar aqui e digitar Poetry Shell, que ele vai carregar o ambiente, se não tiver ele cria. Show? Aqui eu consigo ver através da etiqueta, né, do Python, que ele já carregou. E primeiramente eu tenho que definir um arquivo de variáveis de ambiente, que é da onde o Fast API vai buscar as configurações mais básicas da aplicação. Desde o hash para poder criar os tokens, até o tempo de expiração dos tokens, bem como a URL do banco, né? Nessa parte aqui eu vou optar por utilizar o VS Code, mas basicamente eu já deixei um modelo aqui previamente pronto das variáveis que precisam ser preenchidas, né? Eu vou criar um .example, só chamar de .env. Em database URL, precisa declarar
o dialético, né, a linguagem, né, o banco que a gente está lidando, que no caso é Postgres, QL, mais o driver que vai se comunicar com o banco, que no meu caso é o Psycho PG2. Em seguida temos que informar o usuário, que nesse caso é Tinta. Na verdade, vai ser Postgres, já que eu vou subir localmente. E a senha eu vou deixar master key, no qual localhost 2.5432. Vou me conectar no banco Postgres mesmo. Feito isso aqui, a URL está montada. Vou gerar um aleatório aqui. Aqui vai ser H2, aqui acho que é H256, se não me engano. Esse algoritmo está errado. Eu já verifico isso. É HS256, cheguei perto. E o tempo de expiração que a gente está utilizando por enquanto, em minutos, é 30. Show? Tô com o banco declarado, tô com a minha chave super secreta declarada. E tô com as demais variáveis preenchidas. Agora vamos para a parte de subir o banco de dados, né? Eu abri essa página aqui para a gente fazer um teste de validação do token. E aqui eu estou utilizando o Docker, né? Mais especificamente com o Portainer, né? Mas pode funcionar com Docker, Podman, ou o que prefiro utilizar para poder criar o container. Eu vou utilizar um container com Postgres 17. No qual eu vou mapear da porta 5432 para 5432. E tenho que definir a variável de ambiente. Cadê? Aqui, chamada Postgres Password, que eu vou usar como master key, da mesma forma que a gente declarou aqui. Show! Eu declarei essa única variável, que é o que essa imagem requer para poder subir a instância do Postgres. E eu vou dar o nome dela aqui de, sei lá, decolar dev. Vou fazer o deploy do container. Container criado. Ele já está aqui rodando. E a gente consegue acessar ele. Show. Tudo certinho. Bom, com o container criado a gente já pode inicializar a aplicação. Para poder fazer isso basta vir aqui, inicializar não, perdão, tem que fazer a exportação da migração, né? Porque assim como a aplicação está totalmente organizada, separada e utilizando o Git para poder fazer o versionamento, para fazer o versionamento do banco a gente acabou utilizando o Alembic, que é uma biblioteca que vem junto com o SQL Alchemy, que ela serve para fazer o gerenciamento de versões do banco de dados, no qual eu posso declarar os modelos de tabelas que eu estou utilizando, e ele automaticamente cria as migrações e permite com que eu importe posteriormente. Então eu posso dar um echo para poder visualizar Alembic upgrade. Vamos ver se ele detecta. Detectou. Já fez o commit no banco de dados. Já aplicou a migração, aplicou as tabelas. E agora a gente pode prosseguir com a inicialização da aplicação. Que eu preciso basicamente fazer o poetry install para instalar todas as dependências, né? O meu já tem instalado, mas na primeira execução precisa fazer para poder instalar tanto o Fast API quanto os validadores, o Alembic, né,
Aí, posteriormente após isso, vou rodar no modo de desenvolvimento mesmo. E aqui ele já completou, né, setup complete, e ele já está disponível, né, tanto no modo de produção quanto no modo de desenvolvimento. Ele me disponibiliza a página com o Swagger para poder fazer a verificação. Então, se eu for aqui em localhost 777, ele bateu no endpoint da API, né, no endpoint de verificação dela, bateu que está tudo certinho. Eu posso vir aqui no Docs para mostrar os endpoints que estão cadastrados nela, né. Todos os endpoints estão validados por PyIdentic, né, todos os modelos, né, estão validados por esquemas de PyIdentic, né, que podem ser visualizados aqui. Alguns ainda estão incompletos, mas já optei por deixar eles presentes. E a API toda está coberta por login via protocolo Auth2, tá? Inicialmente, o usuário precisaria fazer um registro na aplicação para poder fazer o consumo das informações, né, ou cadastramento. E aqui a aplicação está validando tanto CPF, nome, e-mail, telefone, o gênero, né, que foi uma adição, e a senha que vai ser recheada no banco depois, tá? Muito bem, para fins de teste eu vou pegar aqui um gerador aleatório e gerar um cadastro de pessoa, né, que eu posso vir aqui. Show. Eu preciso de um CPF, de preferência sem pontuação, né? Esse tipo de validação tem que ser feita no front-end. Nome. É esse aqui. Precisa de um e-mail. Um número de telefone. De preferência telefone celular. Data de nascimento no formato americano, que aqui no caso seria 1946, no mês de janeiro, no dia 14. Pelo gênero é female. E aqui seria uma senha, né, que ele também gera pra gente. Opa. Não tem problema, mas vou pegar aqui a informação certinha. Show. Clicando para executar. Respondeu com código 200, significa que a requisição deu certinho. E aqui ele já retorna pra gente, né, o CPF que a gente digitou, o e-mail, o nome da pessoa, o gênero, né, o tipo de conta que se trata, né, por ser uma conta criada pelo endpoint de cadastro padrão, se trata de um consumidor, né. Para cadastrar um sysadmin ou um administrador de companhia, precisa fazer um cadastro interno, que seria nessa seção aqui de pessoas internas, né, que aqui você pode definir o tipo de pessoa que você está cadastrando. E ele me retorna com alguns timestamps, né, que pode ser utilizados posteriormente para poder aplicar algumas regras. Eu posso testar esse cadastro fazendo login aqui para ver se ele me retorna um token. Para poder fazer a validação, por mais que o nome do campo esteja username, né, posteriormente eu vou trocar só para user, ele está validando tanto e-mail quanto número de telefone. Então vamos supor aqui que se eu pegar o número de telefone, ó, aqui, e a senha vai ser essa aqui. Na hora que eu faço a execução, olha, ele me retornou um código 200 e me retornou um token, que vai ser necessário para poder fazer acesso a todas as outras funções da aplicação. Eu consigo validar esse token se ele foi feito pela minha aplicação. Aqui ele já está retornando que no token se trata deste usuário com este ID. A ACC Level é uma propriedade que eu indiquei no token para poder determinar o que esse usuário tem acesso e o que não tem, né? Pode ser utilizado no front-end.
E o Expire Time, que está para 30 minutos. Tá? Eu consigo validar essa assinatura aqui, né? Não que seja importante por agora. Significa que este token está validado, foi produzido pela minha API. E a partir dele, eu consigo fazer o login. Opa, aqui ele colou o token. E aqui, vou fazer agora com o e-mail para provar que também está funcionando. Ele fez o login certinho, tá? Aí agora, esse login funciona somente para a parte do Swagger, tá? Esse endpoint de login é o que está sendo consumido pela aplicação. Ele também funciona e você pode ver que o cadeadinho já mexeu tudo já. Agora toda vez que eu for fazer uma requisição, ele automaticamente vai incluir o token para poder fazer a verificação. Coloquei 30 minutos, por mais que seja bastante, né? Normalmente uma sessão de compras não leva todo esse tempo. Se precisar aumenta, se não precisar a gente diminui depois, tanto por questão de segurança. Bom, por esse usuário só ter somente o privilégio de acesso de consumidor, ele não consegue ter acesso ao endpoint, por exemplo, de buscar pessoas. Vamos ver. Olha lá. Por exemplo, ele já retornou um 403, o usuário não tem permissões para executar esse tipo de ação. Então a gente já sabe que o Midway, que está gerenciando as permissões, né, as zonas de permissão, está funcionando corretamente. Se esse usuário fosse do tipo sysadmin ou cadmin, né, que seria o de companhia, ele conseguiria listar os usuários aqui e provavelmente criar outros, né? Por mais que criar usuários através dessa rota seja uma exclusividade do sysadmin, né? Seria, por exemplo, um gerenciador do sistema, um administrador. Enquanto que o cadmin seria, vamos colocar aí, que a companhia que vai publicar as passagens, vai publicar questão de voos, de aviões, companhia, vai fazer o cadastro tudo certinho. Seria a pessoa que gerenciaria essa parte, que faria, né, faria o papel de vendedor ali. Né? Bom, por estar utilizando o Swagger, toda a API já está automaticamente documentada. Ele te explica o que vai ser retornado e também exemplifica o que você precisa fornecer, né? Como é um endpoint de GET, não precisa de nada, mas aqui para fazer o post, você precisa fornecer este payload, tá? No formato JSON e só na parte de login que ele está utilizando o URL encoded, né? Por questões de padronização do protocolo. O mesmo vale para a questão de busca. Bem, eu creio que seja isso por agora, né? Os outros endpoints estão funcionais também, né? O de voos está com um bugzinho, né, que ainda está pendente de correção, que na hora que você vai fazer a listagem da parte do voo, ao invés dele retornar o número, né, o ID do usuário em si, ele está retornando um array com a concatenação do nome de todos os usuários, né? Por mais que estava previsto para ser assim no diagrama de entidade relacional, eu optei por fazer uma abordagem um pouquinho mais esperta e modificar ele para somente apontar os IDs, né? Então, no histórico ele só vai apontar o ID do voo. E na hora de buscar o ID do voo, a gente consegue verificar os usuários que estão nele através do ID, ao invés de fazer um array gigantesco concatenando nomes, né? Adicionando, appendando. Bom, além do mais, eu creio que seja isso. Por falta de tempo hábil para poder fazer a explicação de todos os endpoints, bem como de dados para, né, eu acabei de criar esse banco, né, então ele ainda não tem dados o suficiente para que eu possa fazer uma demonstração completa, né. Por exemplo, para mim mexer com a parte de histórico de compras, eu preciso que tenha cadastrado companhias aéreas, voos e os tickets. Esses voos aqui, perdão, a tradução está errada, era para ser aviões, né? Seria equivalente às rotas de voo nomeadas por avião. E aqui os bilhetes, que seria propriamente dito a passagem. Né? E o Health Check, que é um endpoint que eu peguei no Barra, para verificar o estado da aplicação, se ela está ativa, inativa ou em manutenção. Show? Eu creio que seja isso por enquanto, né?
consegui explicar boa parte de como que ela está montando e os endpoints iniciais, né, para o pessoal ir trabalhando enquanto a gente está corrigindo o restante. As correções chegarão em breve, né? Creio que essa semana ainda. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. A gente dá um jeito de sanar. Beleza?